Na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 9, ele diz assim: porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. Então, nós vemos que o próprio Paulo se intitulava como o menor dos apóstolos, mas dentro de Paulo havia uma grandeza muito maravilhosa, uma grandeza assim para nós pararmos, pensarmos e refletirmos, né, na vida deste homem, na caminhada, no caminhar, no trajeto que o apóstolo Paulo fez. Algumas reflexões nós vamos fazer em alguns textos bíblicos para entendermos esta grandeza que havia no menor dos apóstolos. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, ele diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então Paulo, desde o início, ele precisou entender e entendeu e compreendeu e traz para nós agora, escrevendo aos irmãos de Roma, a importância de sermos guiados pelo Espírito Santo. Não tem como vivermos uma vida cristã, muito menos fazer a obra de Deus, sem a direção do Espírito Santo. E Paulo, ele entende isso, portanto, ele escreve aos irmãos de Roma dizendo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Somente aqueles que recebem a Cristo Jesus como Senhor e Salvador podem entrar neste contexto aqui, neste quesito de serem filhos de Deus e de serem guiados pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai nos levar até Cristo, para que possamos recebê-lo como Senhor e Salvador das nossas vidas e para que aí possamos também fazer parte da família de Deus. Paulo, quantas vezes precisou se deslocar para algumas localidades, porém o Espírito Santo dizia para Paulo: não vá por tal caminho, não vá para tal localidade. E Paulo, ele era guiado pelo Espírito, ele obedecia à voz de comando do Espírito Santo. Isto fala de uma dependência total e plena da pessoa do Espírito Santo, do direcionamento do Espírito Santo. Isso nos faz entender um pouco da grandeza que havia dentro de Paulo. Seu espírito recriado era totalmente sensível ao toque do Espírito Santo. Segundo aos Coríntios 12:15, assim de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. Visto que os amo tanto, devo ser menos amado? Então Paulo tinha um amor pelas almas muito grande, um amor pelas vidas, de tal forma que ele se doava, não somente a si mesmo como pessoa, a sua vida espiritual voltada ali na intercessão, no direcionamento das pessoas através da doutrina, através da pregação da palavra, mas também o apóstolo Paulo, ele diz que ele estava pronto ali a estar gastando também, não somente a sua vida pessoal, mas também os seus ganhos, os seus bens, os seus benefícios. Ele também estava disposto a estar gastando por amor à vida das pessoas. Observa a grandeza desse homem, não somente no quesito espiritual, mas também no quesito material, no quesito da época financeiro, das moedas da época. Paulo também se deixava gastar por amor a essas pessoas. E quantas vezes nós vamos ver em alguns momentos Paulo falando para as pessoas: olha, vocês ainda que não me amem, mas eu tenho amado vocês, eu tenho buscado ajudar vocês. Isto fala da grandeza interior deste homem, fala do interior transformado pelo próprio Cristo Jesus, né? Quando Paulo encontra Cristo, tem essa mudança interior de Paulo. Então nós vemos que esta grandeza ela ocorre justamente pelo encontro que Paulo teve com Cristo. Quando uma pessoa tem um encontro real e verdadeiro com Cristo, ela é transformada no seu interior. E é claro, isto vai refletir no exterior da pessoa. E Paulo aqui se deixando gastar pessoalmente pela vida das pessoas, né? Indo nas suas obras missionárias, indo pregar a palavra em tantas localidades distantes, longínquas, e fazendo a obra de Deus, levando a palavra do Senhor Jesus para muitas vidas, para muitas pessoas. A grandeza de Paulo também estava que ele compreendeu que não podia trabalhar sozinho na obra, mas ele também dependia de outras pessoas para estarem intercedendo e orando em favor do ministério dele, para que Deus abençoasse aonde Paulo pisasse a planta dos pés. Colossenses 4, versículos 2 e 3. Perseverar em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso. Então nós vemos esta grandeza na vida do apóstolo Paulo de entender e saber que o ministério dele fluía sim, fluía e fluiu muito, né? Tanto é que nós estamos falando daquilo que Paulo deixou relatado nas suas cartas. Mas nós vamos ver que neste texto aqui,
da carta que Paulo escreve aos irmãos de Colossos, ele dizendo para os irmãos orarem, para os irmãos perseverarem na oração e orarem também por ele, para que Deus abrisse a porta da palavra. Ou seja, a porta da palavra estava fechada, porém, o apóstolo Paulo, ele entendeu que se houvesse uma intercessão, que se houvesse oração, Deus entraria com providência, Deus estaria trazendo recursos para que ele pudesse pregar a palavra de Deus, e Paulo entendeu isso. E quando os irmãos estavam orando pelo ministério do apóstolo Paulo, nós também hoje precisamos pedir que os irmãos orem, intercedam pelo nosso ministério. Nós precisamos interceder pelos ministérios dos irmãos para que Deus abençoe, para que Deus opere, para que Deus trabalhe através dos ministérios dos irmãos. E isto me faz entender o valor da oração, o valor da intercessão e o poder que nós temos através das orações quando os santos estão orando. Por exemplo, Pedro está preso, mas a igreja fazia contínua oração por ele diante de Deus. E é claro, Deus envia ali um anjo para libertar o apóstolo Pedro. Mas por quê? Porque a igreja estava orando e Pedro sai, vai pregar a palavra, depois que é liberto pelo anjo, vai pregar a palavra de Deus. Então nós também podemos compreender isso e aplicar nas nossas vidas, pedir que os irmãos orem, e nós também devemos interceder pelos ministérios dos nossos outros irmãos. Timóteo, 2 Timóteo 4:7, Paulo escrevendo ao seu discípulo, acerca da caminhada dele e o que ele fez. 2 Timóteo 4:7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então Paulo aqui, como um grande combatente, um bom combatente da paz de Deus em Cristo, ele está dizendo agora para Timóteo, Timóteo, o bom combate eu já combati. Paulo não ficou parado, não ficou inerte, muito pelo contrário, mesmo Paulo passando por muitas dificuldades, sendo apedrejado quase até a morte, sendo açoitado, chicoteado, preso, em cadeias, viveu algum tempo preso mesmo, literalmente falando, nas masmorras. Em algum momento, Paulo está ali preso, mas em cárcere, na sua própria casa, residência, mas estava ali preso. Mas ele diz para Timóteo, Timóteo, eu combati o bom combate. Então, este combate a qual o Senhor nos dá de ir em frente, levar o Evangelho, levar a palavra de Deus, pregar o Evangelho para que as vidas sejam salvas e libertas, Paulo cumpriu à risca este bom combate. Ele diz, acabei a carreira, ou seja, Paulo ele não abortou a carreira na metade do caminho, ou num terço do caminho, ou num quinto do caminho, pelo contrário, o apóstolo Paulo, ele acabou a carreira. Os últimos dias de Paulo foi pregando o Evangelho, os últimos dias de Paulo mesmo, como eu disse, com algumas dificuldades, preso, mas ele estava ali pregando a palavra de Deus para que as pessoas pudessem ouvir o Evangelho e serem salvas mediante a fé em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mas ele disse que ele acabou a carreira e nós também precisamos ir até o fim, não podemos deixar que nada, nem ninguém, nenhuma circunstância adversa, por mais que seja, possa impedir a nossa caminhada de irmos até o fim e levarmos a palavra de Deus e cumprirmos aquilo que Deus ele tem pedido de nós, ele tem colocado nas nossas vidas. Mas também Paulo continua dizendo para Timóteo, guardei a fé sem a qual é impossível agradar a Deus, não tem como agradar a Deus se não for por intermédio da fé. E Paulo aqui nos dá um exemplo muito grande disso, quando ele diz para Timóteo, Timóteo, eu combati o bom combate, acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Quantas situações vieram sobre a vida do apóstolo Paulo para que a sua fé minguasse, para que a sua fé desvanecesse. Mas eu aprendo com o apóstolo Paulo que não devemos desvanecer, não devemos entristecer diante de algumas situações e ficar nessa tristeza. Não, alguns momentos vão chegar, vamos ficar tristes, vamos ficar até mesmo paralisados em algum momento, mas vamos pedir força a Deus, pedir graça e vamos até o fim guardando a fé, porque é esta a arma principal, eu digo, o principal dom que nós temos, aí um dos principais dons, melhor dizendo, que nós temos para irmos até o fim, para estarmos esperando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo guardou a fé. Nós também devemos guardar a fé. Temos passado por alguns momentos difíceis em todo o planeta, em tantos países, guerras, rumores de guerras, dificuldades aí, a pestilência causando aí muitas mortes na face da terra, mas nós temos que guardar a fé. E Paulo ainda dizendo aqui, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 10, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então Paulo entendeu que ele não podia fazer nada se não fosse através da graça. E a graça de Deus nos tem bastado, é o que o Senhor Jesus fala para o
apóstolo Paulo, a minha graça te basta, né? Paulo com um espinho na carne, mas o Senhor Jesus falando para ele, Paulo, a minha graça te basta. E você pode estar vivendo, sim, através da graça de Deus, as dificuldades, os momentos difíceis, os sofrimentos que nós passamos, nós podemos vencer por intermédio da graça. E a graça de Deus, ela nos tem salvado, a graça de Deus, ela nos tem ensinado a rejeitar a impiedade, o mundanismo, enfim, a graça de Deus é suficiente nas nossas vidas. E Paulo, ele entende isso quando ele escreve para a igreja dos Coríntios, dizendo, olha, eu fiz muitas coisas, é verdade, eu trabalhei mais do que os outros, devido ao histórico de Paulo, ele precisou batalhar muito mais do que os outros, mas ele diz, a graça de Deus, ela foi comigo, a graça de Deus foi que fez tudo, não fui eu, mas foi a graça. Então que nós venhamos cada dia mais nos achegar e nos apegar à graça de Deus, porquanto a graça de Deus nos basta, e esta é a grandeza que eu vejo na vida do menor dos apóstolos. Reconhecer que nós não podemos fazer nada, somente a graça de Deus que está conosco. Que você também viva esta palavra, que você combata o bom combate, que você guarde a fé, acabe a carreira, mas tudo isso mediante a graça do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus te abençoe com esta palavra.